Bom, então tentando resolver aqui alguns problemas técnicos de Instagram, seja muito bem-vinda, seja boa tarde para você que está chegando aqui para acompanhar comigo ao vivo a mais essa live de aquecimento da Semana Bebê em Movimento. Seja bem-vindo a você que vai assistir depois a gravação dessa live que eu vou deixar disponível. Hoje a gente estava com um probleminha aqui de comentários, então vou ter dificuldade aqui de enxergar os comentários. Estou vendo que estão entrando, mas eu não consigo ver os comentários aqui do que vocês vão colocar de dúvidas. Mas enfim, vamos à nossa aula aqui. Mas o que é a Semana Bebê em Movimento que nós estamos fazendo o aquecimento aqui? A Semana Bebê em Movimento é uma semana muito especial que a gente está trabalhando com muito carinho nela para que você saia com muito mais segurança de como saber identificar e recuperar o atraso motor do seu bebê e também saber como prevenir para que atrasos futuros ou nenhum atraso chegue perto de acontecer com o seu bebê ou aconteça de novo. Então, para se inscrever nessa Semana Bebê em Movimento, que vai ser de 6 a 10 de maio, tem que ir lá no link da minha bio, clicar lá no link do evento da Semana Bebê em Movimento, você vai ser redirecionada para a página do evento, onde você vai só colocar o seu e-mail e entrar no grupo de avisos do WhatsApp, que é por onde você vai receber as informações. É só isso. É um evento 100% online gratuito, então você fazendo essas etapas que eu falei aqui, está concluída a inscrição e é só esperar lá, colocar na agenda lá de 6 a 10 de maio para estar atento às aulas que vão sair naquela semana. Certo? Para quem não me conhece, eu sou Thiago de Holanda, profissional de educação física e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento motor do seu bebê. E hoje a gente está falando sobre os nossos medos atrasando o desenvolvimento motor do bebê. Por que eu escolhi? Eu sempre escolho, para quem está no grupo já de inscritas, eu sempre dou um spoiler antes por áudio lá. Por que eu escolhi esse tema? E eu sempre escolho os temas em função do quê? Das frases que vêm de você. As frases que aparecem aqui para mim no Instagram, a gente seleciona o que mais aparece, o que mais é recorrente e transforma num conteúdo para você. Então essa questão dos medos, inclusive, a gente fez uma enquete hoje ali nos stories e 86% das mães responderam que sim, tem essa situação do medo atrapalhando essa relação do desenvolvimento motor com seu bebê. O resto ali diz que não, que estava tudo bem, não tinha essa relação, mas 86% é um número muito forte. Então eu acho que a gente acertou no conteúdo porque é um conteúdo relevante para ajudar nessas situações. Tão relevante que ele faz parte do primeiro pilar do meu método, o DSQ. O método que eu trabalho para ajudar as mães e seus bebês no desenvolvimento motor, a identificar e a recuperar os atrasos motores, é o DSQ. D de destravar o medo de estimular, exatamente o que a gente vai falar aqui hoje. O S de saber como estimular, então, saber como estimular o seu bebê em cada fase, o que esperar de cada fase e o que de quando estimular, porque tem um momento exato para cada isso. Nós falamos um pouco de momento na nossa primeira e segunda live de aquecimento, hoje a gente vai falar mais em função do primeiro pilar, porque não adianta eu saber como estimular o meu bebê, não adianta eu saber em que tempo é melhor estimular ele, se esses medos estão atrapalhando esse processo, se esses medos estão atrapalhando o ambiente do bebê, essa projeção de ambiente favorável para o desenvolvimento dele. E aí o que acontece? É importante a gente falar disso porque muitas vezes eu vejo o bebê estar com todas as condições de se desenvolver e os ambientes são desfavoráveis para isso através desses medos. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Nuno Cobra. Ele fala sobre qualidade geral de vida em várias fases, várias faixas etárias. E ele tem um termo que ele fala lá que é o tripé da anulação. Uma das pernas desse tripé da anulação ele chama de pais, são os pais. Então quando o filho está tentando se desenvolver, o bebê está tentando se desenvolver e os pais estão lá super protegendo, ou não deixando que toque ali, não deixando que se teste ali, não deixando que se teste lá, se vai chegar em alguma situação que pode ser que tombe, que pode ser que caia ali um pouquinho, ali já tem uma gritaria. Olha lá, cuidado! Vai subir numa escadinha de casinha, de pracinha, cuidado! Eu sei que a gente tem que cuidar, que a gente tem que olhar, mas os bebês também vão sentindo isso.
eles vão olhando, peraí, cada vez que eu vou tentar colocar o meu pé nesse degrau, todo mundo grita na volta. Ou a minha mãe grita, ou meu pai grita, ou a minha avó grita, meu avô grita. Que é um negócio super perigoso, já me tiram rápido daquele lugar. Então é melhor eu não nem testar fazer aquilo ali. Né? Então, só que quais são os efeitos colaterais disso? Quando o bebê cresce e colocando isso, esse inconsciente ali, no inconsciente dele, essa questão de que melhor eu não tentar, melhor eu não testar, também vai entrando na cabeça dele que talvez ele seja incapaz. Se todo mundo grita, talvez eu sou incapaz de executar essa tarefa ou de melhorar nessa tarefa. E aí vai ficando cada vez mais longe de oportunidades. E ficando cada vez mais longe de oportunidades, atrasos motores vão acontecendo. Se não são atrasos que você vê visualmente ali na fase de bebê, um atraso de engatinhar, não está engatinhando, um atraso de sentar, não está sentando sem apoio, um atraso de andar, está demorando para andar, está com dificuldade nesse marco. Se não são atrasos assim que você está vendo ali, são atrasos como? Atrasos lá na frente, que eu já falei aqui várias vezes, atrasos, coordenação motora ruim, dificuldade lá na prática dos esportes, lá na educação física escolar, se afastar cada vez mais do movimento, isso gera a gente se afastar cada vez mais do movimento, e se afastar cada vez mais do movimento, a gente tem uma tendência de gerar ali um adulto sedentário. E aí entra uma série de questões lá no futuro, lá, obesidade, problemas cardíacos e tudo mais que vem lá na frente. Mas a base está sendo montada aqui. O bebê crescer com um sentimento de confiança, de segurança dos adultos que estão na volta dele e de que ele é capaz de se desafiar e testar um movimento novo e aprender, isso se reflete na vida toda. Se reflete na vida toda. Mas eu entendo muito esses medos. Não estou falando aqui, colocando o dedo em ferida nem nada disso. Eu também me coloco junto com você. Você acha que eu não tenho medo? Eu também tenho medo. Até hoje, minha filha está com 3 anos, toda hora ela veio me mostrar que sobe a escada por um outro caminho que eu não conhecia, por fora. E aí, tenho medo. Mas eu mostro para ela que pode ser perigoso e tudo mais, mas também deixo ela se desafiar, até uma parte da escada vamos tentar, pode tentar, que legal, isso aí e tal, mas a gente vai contornar. É diferente de eu chegar, não faz isso, minha filha, que isso, olha só. Mas eu entendo por quê, porque assim, ainda mais a relação de mãe e bebê. Eu sou pai, mas eu entendo muito a relação de mãe e bebê, porque foram 8, 9 meses ali, 8 eu digo para quem nasce prematuro, né? Mas foram 8, 9 meses ali, no quentinho, protegida, você tendo um controle muito maior da sua bebê, do seu bebê ali, da proteção dele. E aí nasce. E aí o bebê nasce, eu dei esse spoiler lá no áudio de quem está inscrita já, até agradeço que já tem várias inscritas lá na Semana Bebê em Movimento, já vi que o grupo da semana está bem cheio. E aí eu dei o spoiler lá desse, que ele nasce com o quê? Com um kit de sobrevivência. O bebê nasce com um kit. É assim que chama mesmo, kit de sobrevivência. O que é esse kit de sobrevivência? São os reflexos primitivos. Então o bebê nasceu, para ele sobreviver nessa selva aqui fora, que um barulho vai incomodar, uma luz vai incomodar, várias coisas vão incomodar, muitas pessoas na volta ali talvez vai incomodar no inicinho. Então ele fica meio perdido, ele estava super protegido dentro da barriga da mãe. E aí ele nasce com esse kit de sobrevivência, que é para quê? Para ele sobreviver os primeiros dias ali. Esse kit de sobrevivência são os reflexos. Então todos os movimentos do bebê eles acontecem por reflexo. Reflexos. O reflexo de busca, o reflexo de sucção para conseguir mamar, o reflexo de busca para achar o bico do seio para mamar, o reflexo palmar, que é quando a gente pega e toca no centro da mão do bebê e ele aperta o dedo. Isso é um reflexo, que eles chamam até, os médicos chamam de reflexo da titia da maternidade. Por quê? Porque a titia vai lá, encosta na mão do bebê, ele fecha na mão dela e diz, olha, ele apertou a minha mãozinha, ele me reconheceu. Não, nesse momento, não, infelizmente, não tem sentimento envolvido. Ele aperta a mãozinha lá na maternidade por reflexo. Porque a gente chegou lá e encostou
ativou esse reflexo que fecha a palma da mão. Se eu passar lá na planta do pé também, ele mexe com os dedinhos, que é o reflexo plantar. Esse é o reflexo palmar. Então tudo é por reflexo que acontece ali, com esse kit de sobrevivência. Só que o desafio do primeiro ano do bebê é transformar esses reflexos primários, esses reflexos primitivos, em movimentos voluntários. Principalmente no primeiro ano do bebê, a maior tarefa dele é essa. É se tornar cada vez mais independente do cuidador, do adulto, da mãe, do pai, da avó, da avó. Se tornar cada vez mais independente através do quê? Da transformação do kit de sobrevivência, dos reflexos primitivos, em movimentos voluntários. Mas, Tiago, como que é que ele transforma isso em movimentos voluntários? Através das oportunidades. Quanto mais oportunidades, quanto mais repetições ele tem para gerar um movimento que ele está aprendendo, mais ele vai enviar essas informações para o programa motor. Esse programa motor que está lá na base do cérebro vai processar essas informações e vai mandar de volta para os músculos. Ó, vamos melhorar por aqui, por ali, porque ainda não está muito bom esse movimento. E assim o bebê vai aprendendo. Só que olha só o que acontece. Menos oportunidades, se a gente vai lá e tira o bebê dali, não deixa ele se desafiar ali, não deixa ele se desafiar lá. Que é esse exemplo da frase aqui que eu trouxe, né? Porque esse conteúdo veio através dessa frase. Eu tenho insegurança em deixar o meu bebê se desafiar. E lá na enquete deu lá 86% que tem insegurança. Então, isso vai trazendo menos oportunidades para esse programa motor trabalhar em cima desses desafios. No nosso mundo ideal, o nosso mundo ideal era o bebê, numa primeira oportunidade, num primeiro movimento, sair fazendo. Mas não é assim que funciona. Precisa dos erros para isso acontecer. Precisam das quedas. As quedas são importantes. Quando está aprendendo a engatinhar, quando está aprendendo a sentar, quando está aprendendo a andar, tombar, cair é importante. Óbvio que a gente vai cuidar o ambiente para não deixar cair num ambiente onde é lá de cara, num porcelanato. A gente tem os tapetinhos de EVA, a gente tem outros tipos de tapetinho, mas não é transformar esse ambiente num ambiente... Uma coisa é um ambiente protegido, outra coisa é um ambiente super protegido. Então, é importante nesse momento o bebê se desafiar, tombar, cair, para levar essas informações lá para o programa motor, para ele mandar de volta e o bebê melhorar. Mas eu me coloco nisso também, nessa questão dos medos, porque assim, ó, até hoje acontece isso, né? Mas quando a minha filha era bebê, mais ainda. Via ela lá escalando lá a borda. Já falei desse vídeo aqui em outras lives. Ela escalando a borda do sofá a primeira vez. E eu e minha esposa quase arrancando os cabelos olhando de longe. E com vontade de interferir naquilo ali. E a gente se segurando. Não, se segura aí. E eu tava filmando. E nessa filmagem aí a minha câmera treme o tempo inteiro. Porque eu tô quase indo com a outra mão indo lá cuidar da queda dela. E ela tentando passar uma perna por cima, se agarrando no sofá com as mãozinhas, bem pequenininha. O que a gente faz nessa hora? Ou vai lá e ajuda o bebê, e dá uma empurradinha na bunda para ele conseguir subir. Ou vai lá e tira eles lá. Cuidado, não faz isso, é perigoso. Muitos casos eu vejo isso acontecendo. E o meio do caminho não acontece muito. Por causa desses medos que atrapalham, que atrasam o desenvolvimento do bebê. E aí nós ficamos esperando. E o que aconteceu? O mundo ideal é ela subir o sofá e tá tudo bem. Conseguiu. Olha só, na primeira tentativa conseguiu o mundo ideal. Não foi isso que aconteceu, obviamente. Ela foi subir, faltou força, ali no meio do caminho ela tombou para trás. Tombou e caiu de bundinha ali na fraldinha. É a hora que a minha câmera mais treme dessa história. E aí, assim, surpreendentemente para nós que estávamos ali olhando com os olhos arregalados, ela não chora, ela olha para o sofá com aquele olhar de tigre, assim, de fúria. Não, eu vou subir nesse sofá. E prepara uma mão melhor e prepara... Ali eu vi acontecendo muito na prática. Ali. Prepara uma mão melhor, coloca uma mão numa posição diferente, coloca um pé numa posição diferente, um pouquinho mais alto, e se puxa com um pouquinho mais de impulso, mais de força e sobe no sofá. E senta nele e bate palma e comemora.
E a partir dali a gente deu oportunidade para ela aperfeiçoar aquele movimento. Menos a gente precisou se preocupar se ela estava lá sozinha no sofá. A gente estava em outra parte da casa, ali na sala, longe, assistindo, olhando. Mas não precisava estar colado assim, ai meu Deus, vai cair, não vai cair. Porque a gente deu oportunidades. E bebês que não têm essa oportunidade passam 3, 4, 5, 6 meses com a pessoa ali na volta. Ai, vamos ficar aqui, vai cair. Fora quando a gente verbalmente demonstra esse medo. Que o bebê vai ficando... Quer ver uns exemplos mais simples que eu posso trazer aqui? Eu já usei esse também, do copo. Todos os adultos tomam água no copo dentro da casa. O bebê tá lá olhando todo mundo tomar no copo. Um dia que esse bebê ali, numa distração, pega um copo ali de alguém, porque ele quer ver, ele também quer fazer esse movimento. É um movimento novo, é um movimento que vai tornar ele cada vez mais independente. É essa a busca dele no primeiro momento da vida. É se tornar mais independente. Se todo mundo bebe água nesse copo, eu vou querer pegar, mesmo ele não sabendo ainda tomar. Mas ele vai querer pegar e testar. E aí quando ele, por um descuido lá, consegue pegar, cuidado, pegou o copo, não deixa, tira dele, não sei o que, correria. Calma. Óbvio que a gente não vai dar um copo de vidro pro bebê, mas é estar ligado nesses momentos, nessas situações e dar oportunidades. Não, peraí, vou preparar que eu tenho um copinho que é de alumínio aqui, de canequinha aqui, ou de outro material, não sei, que não quebra, que não vai machucar o bebê. E deixa ele brincar com isso. Deixa ele brincar de testar esse movimento, a motricidade fina, levar para a boca, levar para a mão. E trabalhar esses dedinhos nessa postura que ele está olhando os adultos ali é diferente. Isso é trazer oportunidade. Trazer oportunidade para esse momento. Só que no tripé da anulação, que eu falei lá no início, né, o tripé da anulação do Nuno Cobra, do autor Nuno Cobra, o que ele fala? Né, que um dos pés desse tripé são os pais. E aí eu vou dar o exemplo, não é um exemplo de bebê que ele usa lá, mas a gente pode relacionar com bebê sim. O exemplo dele assim, é aquela criança que passou o dia na rua brincando de aprender a plantar a bananeira, ficar só com as mãos no chão e os pés para cima. E ela viu que ela é a melhor lá na rua de plantar a bananeira. Aí ela chega em casa e quer mostrar para quê? Para os pais. Que ela é boa em plantar bananeira, ela foi a melhor da rua. E aí quando ela chega em casa para mostrar para os pais, meu Deus, que perigo, meu filho. Não faz isso, isso é muito perigoso, pode cair e bater a cabeça. E aí elas, nossa, meus pais me xingaram, brigaram comigo porque eu estava tentando fazer esse movimento. Talvez não seja bom mesmo eu fazer isso. Não seja legal. E aí acontece o inverso. Aí ele começa a ficar mais quietinho no sofá. E aí ele quietinho no sofá, vem a mãe, vem o pai ali e diz, e aí, tá tudo bem com você? Tá tão quietinho hoje? O que aconteceu? Então ele vê uma forma de carinho vindo, quando ele está ali quietinho no sofá, uma forma de carinho vem. Quando ele está ali se desafiando, explorando seus movimentos, uma forma negativa vem. Uma recusa ali, um movimento de parada, pare com isso. Então ele começa a também ficar mais para receber aquele... Tudo inconsciente, né? A gente está falando aqui, para receber mais aquele sentimento ali dos pais ali, do que de se desafiar. Vai ficando cada vez mais afastado do movimento. Mas isso a gente pode relacionar tranquilamente com essa fase de bebê de 0 a 2 anos, porque eu vejo acontecendo seguido nos meus atendimentos aí, nas minhas alunas. Por isso que está lá dando essa nossa enquete, 86% que sentem esse medo em relação a deixar o seu bebê se desafiar. Mas enfim, inclusive tem uma... Eu não... Por mais que eu sei que essa minha aluna não se importaria de eu falar o nome, eu não vou falar, eu vou falar nome fictício. Mas eu contei essa história lá no áudio também, do grupo das que já estão inscritas na Semana Bebê em Movimento. Desse atendimento que eu estava fazendo, o bebê estava com atraso no engatinhar e também depois logo em seguida no andar. Mas... era um bebê prematuro, a gente tinha que fazer cálculo de idade corrigida, tudo bem, mas um bebê que tinha demorado muitos meses para sair da maternidade, por ter sido prematuro. Então imagina
o medo de deixar o bebê se desafiar. Além de ter ficado os 9 meses, os meses na barriga, foi prematuro menos do que 9 na barriga da mãe, ainda ficou um tempo em UTI, resolvendo alguns probleminhas que aconteceu com ele. E resolveu e seguiu adiante, só que seguiu adiante com todos esses medos embutidos ali no ambiente dele, deixando ele desfavorável para alcançar os marcos motores. Então chegou lá na hora de engatinhar, as coisas estavam atrasadas, os pré-requisitos não foram trabalhados para chegar lá. Eu e o bebê estava com atraso. E aí, quando eu fui fazer a avaliação, eu disse, olha, estava só em cima do colchão, só em cima do colchão. Eu disse, mãe, vou falar o nome fictício aqui, João, o João precisa ir para o chão. Ele precisa dessa superfície firme e estável do chão para se desafiar e melhorar os seus movimentos. E errar ali em cima. No colchão, ele vai errar um movimento, vai ser macio de cair, vai ser tudo uma grande brincadeira. Ele precisa entender que não, olha, tombou, não foi legal, não foi bacana dar essa arrastadinha de cabeça ali no tapetinho de EVA no chão, mas eu vou melhorar isso aí para não acontecer isso de novo. No colchão não, é tudo brincadeira, pode cair de cara ali, pode arrastar o nariz no colchão que não acontece nada. Só que o bebê que vai lá e desenvolve os movimentos ali no colchão, muitas vezes não consegue desenvolver no chão, que é o que a gente quer. Que é o movimento verdadeiro. Ali é um falso movimento. E aí eu disse, mãe, ele tem que vir para o chão para conseguir se desafiar. Aí passou uma semana, 2, a gente se encontrou de novo 2 semanas depois. Ela tirou o colchão de cima da cama e arrastou para o chão, e ele estava em cima do colchão, no chão. Eu disse, mãe, acho que eu não fui bem claro na outra. A gente precisa que ele fique no chão mesmo. Compra um tapetinho de EVA, um outro tipo de tapetinho mais fino, mas que seja firme e estável, que proteja um pouco da queda, mas que seja firme e estável. E bote esse colchão de volta para lá. E aí ela disse, eu sei, Thiago, eu sei, mas eu precisava ouvir de ti isso aí porque é difícil para mim. É difícil para mim conseguir fazer isso. Mas ela fez. Ela fez, encarou os medos dela, usou bem o nosso primeiro pilar do meu método aqui, que é o destravar o medo estimular, e a gente explora bastante isso nesse primeiro pilar, e conseguiu dar um jeito. Os medos não foram embora, mas ela conseguiu lidar um pouco melhor com aquilo. Em coisas mais difíceis para ela conseguiu, tinha o apoio do pai. Pai, é contigo aí, agora vai ali que eu não posso nem ver. Outros ela conseguiu lidar melhor também, através do que a gente foi conversando. E aí aquele colchão voltou para a cama e o bebê foi voltando a buscar, a recuperar aquele atraso motor ali que ele estava tendo. Mas enfim, oportunidades e confiança. Vai cair, vai cair. A gente não pode proteger das quedas, todas as quedas. A gente protege de uma queda que é perigosa. O bebê em cima de uma cadeira vai cair lá de cima, é uma queda perigosa. Agora um bebê tombando da altura dele é uma queda de aprendizagem, não é uma queda perigosa, é uma queda de aprendizagem. Estando um tapetinho de EVA ali no chão, é uma queda de aprendizagem para o bebê. Então é importante a gente olhar para essa questão dos medos, super importante, porque sem olhar para elas a gente não consegue fazer os outros pilares do método, que é o saber como estimular e o quando estimular. A gente precisa olhar para isso para não ser uma perna desse tripé da anulação e dar oportunidades para o bebê se desenvolver o máximo possível. Infelizmente hoje eu não vou conseguir responder as perguntas. Deu um bloqueio aqui no meu Instagram. Eu sei que tem gente entrando, participando e tudo mais, mas eu não consigo enxergar. Não aparece para mim nada. Está bloqueada a parte dos comentários aqui. Foi um erro, um bug aqui que de vez em quando acontece no Instagram. Aconteceu agora. Para quem não estava lá no início, eu cheguei a entrar, vi que isso estava acontecendo, saí e voltei de novo. Para tentar mudar isso, para tentar reiniciar ali o aplicativo para ver se mudava, não mudou. Mas enfim, hoje eu não vou conseguir responder as perguntas. Mas eu vou publicar essa aula de aquecimento aqui da Semana Bebê em Movimento, eu vou publicar ela logo que encerrar aqui no meu feed. Então, a dúvida que você
talvez tenha tido e não colocou, ou colocou e eu não enxerguei aqui, coloca lá nos comentários. Coloca lá nos comentários dessa live que eu vou botar disponível no feed. E aí eu vou responder por lá. Mas enfim, queria lembrar aqui então, que nem eu lembrei lá no início, da Semana Bebê em Movimento. Se você já está inscrita na Semana Bebê em Movimento, já está lá no áudio lá, que já está assistindo os áudios que eu mando lá pelo grupo de avisos do WhatsApp, é só colocar na agenda lá de 6 a 10 de maio. Para quem não está inscrita e quiser ter mais segurança ainda, nós estamos preparando essa semana para dar mais segurança ainda para você saber como desenvolver o seu bebê, como identificar e recuperar atrasos motores, como prevenir para atrasos não acontecerem. Eu digo segurança porque eu vejo muitos casos de Thiago, tá atrasado ou não tá? Tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo, não engatinha ainda, mas tá com tantos meses, tá atrasado ou não tá? Isso é estar perdido durante o desenvolvimento, isso é não saber o que esperar de cada fase. Isso é dar oportunidade para que o bebê tenha atrasos, às vezes visíveis, às vezes invisíveis, que vão afetar lá o futuro desse bebê. Que vai ser uma criança, às vezes os invisíveis são perigosos, porque a gente vê que está acontecendo tudo ali, sentou, engatinhou, tal, mas chega lá e está com uma coordenação motora ruim, porque sentou de uma nota ruim, engatinhou com uma postura ruim, andou com uma postura ruim, com equilíbrio ruim. Conseguiu participar ali dos marcos motores? Conseguiu, mas de uma nota muito ruim de desenvolvimento, e isso afetou lá quando o filho é criança, adolescente, com uma coordenação motora ruim, se atrapalhando nos movimentos. Então é importante sair com essa segurança, é por isso que a gente montou isso. E por isso que eu respondo sempre um monte de questões com relação a isso. Mas para quem não está inscrita, entra lá na minha bio. Na minha bio tem um link, o link do evento Semana Bebê em Movimento. Olha como é fácil. Clica no link, vai abrir a página do evento, onde você vai só colocar o seu e-mail. Colocou o seu e-mail ali, vai entrar no grupo de avisos do WhatsApp, esse que eu já estou conversando com as mães lá que já estão inscritas lá, que eu já estou mandando os spoilers das lives, e a partir daí você já entra no grupo de WhatsApp e você já está inscrita, porque é 100% online gratuito, é só isso que precisa para se inscrever, certo? E já coloca na agenda amanhã. Aprendeu bastante coisa hoje? Sentiu que aprendeu bastante coisa? Que nem a nossa primeira live de aquecimento, a nossa segunda, que a gente está abordando vários temas relacionados às dúvidas de vocês. Então, já coloca na agenda amanhã, às 15 horas, mesmo horário. Dessa vez a gente está colocando tudo 15 horas para não ter erro de um horário num dia, outro horário no outro. Já coloca lá na agenda, que tem muito mais para você. Vai ter outro assunto dos mais requisitados, dos mais vistos, dos mais perguntados para a gente conversar. Logo em seguida sai o tema dele nos stories, fique acompanhando. Tem enquetes que a gente está colocando para saber um pouco mais sobre as suas demandas. Então participa lá dos stories, coloca os comentários aqui, dessa aqui que eu não consegui responder dúvida de ninguém, porque não abriu aqui para mim os comentários. E se prepara, porque tem muito mais aulas interessantes vindo aí para frente, para você não ter essas dúvidas que tem sempre e não deixar o seu bebê atrasar nada ou recuperar atrasos agora, que é o momento agora de recuperar, para que não interfira lá no futuro desse bebê negativamente. Eu falo interferir no futuro porque eu trabalho há mais de 15 anos com isso, já trabalhei com diferentes idades, já trabalhei com bebê, já trabalhei com criança, já trabalhei com adolescente, já trabalhei com adulto, já trabalhei com idoso. E eu vejo lá nos adultos, nos idosos, a dificuldade motora em algumas coisas que poderiam ser resolvidas lá na origem. O famoso matar o mal pela raiz. Lá no início, quando é bebezinho. Lá é a base da construção da casa. E quando a base na construção da casa já vem com tijolos faltando, quando a fundação da casa é mal feita, o que acontece? Acontece que esses tijolos faltando vão interferir lá na frente. E eu vi pessoa com uma dificuldade enorme de fazer um movimento, enquanto a outra do lado dela com a mesma idade, uma facilidade enorme. Isso não é só genética, isso são experiências motoras que são desenvolvidas na base, que é quando você é bebê. Tá certo? Então, muito obrigado pela presença. Desculpa hoje por esse bloqueio aqui do Instagram. Eu não consegui, esse bug do Instagram, eu não consegui responder os comentários, mas coloca lá essas dúvidas aí nos comentários dessa live, que eu já vou deixar disponível aqui assim que eu encerrar.
Brigadão, até amanhã às 15 horas. Fica de olho nos stories.